fundamentais em qualquer conduta humana. Daí vai nascer as 3 grandes éticas em toda a história da humanidade. Uma ética que vai tratar do eu, da personalidade, do caráter do indivíduo que age. Esta vai ser chamada a ética das virtudes, e aqui nós vamos estudar ao longo dos nossos 5 encontros. É a ética que trata do caráter daquilo que o indivíduo é, do seu jeito de ser, daquilo que ele tem de mais profundo. Existem as éticas que estabelecem como o homem deve comportar-se a partir das leis, são as chamadas éticas deontológicas. A palavra deon significa dever, são as éticas que estabelecem o dever, o como devo agir a partir de uma lei, de uma regra universal de conduta. Então nós vamos encontrar exemplos de leis em O Livro dos Espíritos, as 10 leis morais estabelecidas por Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos, os 10 mandamentos estabelecidos por Moisés e vários outros códigos de leis morais. Então ali nós temos as éticas que cuidam do dever apoiado na lei, numa certa regra de conduta. E por último nós temos, para tratar das consequências, uma ética que vai ser desenvolvida ao longo de 300 séculos, de 3 séculos, século XVII, XVIII e XIX, que foi as chamadas éticas utilitaristas, que medem as consequências. A ética utilitarista diz o seguinte: qual deve ser a conduta do indivíduo? A ética utilitarista vai responder: aquela conduta que produz mais felicidade para o maior número possível de pessoas. Então a ética utilitarista não se apoia em nenhuma lei que diz como eu devo me comportar nessa ou naquela circunstância. Mas ela diz simplesmente: você deve agir buscando a maior felicidade para o maior número possível de pessoas. Então é uma ética que está preocupada com as consequências. Se você tem dúvida de como agir neste ou naquele contexto, diz a ética utilitarista, pense nas consequências de sua ação. Examine, essa sua ação vai gerar felicidade para o maior número possível de pessoas, então essa deveria ser a ação correta. Então a ética utilitarista se apoia muito no conceito de felicidade e de infelicidade, que deve determinar a forma de conduta humana. Essas são as 3 grandes éticas mais importantes ao longo de toda a história da humanidade. A ética do indivíduo interior, do caráter, da personalidade, ética das virtudes. As éticas deontológicas ou da lei, e as éticas utilitaristas que tratam das consequências da conduta humana. Naquele seminário que fizemos sobre a lógica da ética espírita, procuramos mostrar que nenhuma dessas éticas sozinha dá conta da conduta humana. Por isso a sabedoria kardeciana de utilizar as 3 como fontes importantes de apoio para a conduta humana, porque nenhuma delas sozinha é suficiente para explicar toda a conduta humana. Então, na prática, a gente deve se apoiar em leis, olhar as consequências de nossas ações e aprender a seguir as virtudes. Então, nós vamos ver que essas 3 formas de conduta, elas são muito mais fortes para dar conta de toda a conduta humana, não uma delas em particular. Mas nós vamos nos deter hoje apenas, como eu disse, na ética das virtudes, já que esta é uma das éticas mais familiares para todos nós ao longo da história da cultura ocidental. Ela vai nascer na Grécia Antiga, na pessoa de Sócrates, que começa a se preocupar com a virtude, e ela vai ganhar o seu apogeu ainda na Grécia Antiga, 100 e poucos anos depois de Sócrates, na figura eminente de Aristóteles, o grande filósofo grego, que vai escrever o mais completo tratado de ética das virtudes até hoje escrito. Não existe nenhuma obra sobre virtudes tão completa, tão profunda quanto a escrita por Aristóteles há 300 anos antes de Cristo. Então ele legou uma obra chamada Ética a Nicômaco, onde ele estabelece um profundo tratado sobre as virtudes. Aliás, quem quer estudar as virtudes não pode deixar de examinar este tratado sobre virtudes, escrito há 300 anos antes de Jesus. Então Aristóteles é o grande teórico das virtudes, o que estabelece um arcabouço teórico apropriado para estudar virtudes. Depois dele, todo mundo foi aproveitando isso e apenas trabalhando as virtudes, mais do ponto de vista prático, mostrando a sua importância, como se deve vivê-la, como se deve caracterizá-la. Então todos aqueles que seguiram
Aristóteles apoiaram no pensamento dele. Mesmo na codificação espírita, nós vamos encontrar isso. Kardec não está muito preocupado em fazer um estudo teórico das virtudes, porque ele sabe da grande obra de Aristóteles. Mas ele nos reserva a oportunidade de conhecer a virtude no dia a dia, como praticá-la, como vivê-la. Por isso o Evangelho é muito importante, que ele entra nos princípios gerais que estão por trás das mais diversas virtudes. Mas então, a gente vai aqui tentar agora, seguindo inicialmente Aristóteles, depois Allan Kardec, fazendo essa junção de Kardec com Aristóteles, entendendo bem o que é a ética das virtudes. Então, agora podemos entrar propriamente. Primeiramente, o conceito de virtude, né? Se a ética das virtudes trata das virtudes, o nome já diz, se o objetivo é estudar as virtudes, a primeira pergunta é o que são virtudes? De novo, eu volto à historinha que eu contei de Sócrates. Nenhuma meia dúzia de palavras vai ser suficiente para caracterizar o que é uma virtude. Mas a gente deve dizer alguma coisa que vai nos ajudando a entender o que é uma virtude. O primeiro esquema é esse, que eu já coloquei aqui quando tratei lá do nosso seminário sobre a lógica da ética das virtudes. Como é que eu começo a entender o que é uma virtude? Primeiro eu penso na questão de alguém que se coloca para mim, uma pergunta sobre uma pessoa. Olha, o que você acha de fulano? Na hora que eu vou recomendar alguém, o que eu me preocupo? Eu me preocupo em identificar o quê? Certos aspectos do seu caráter, né? Assim como os seus talentos e temperamentos. Eu procuro dizer, olha, essa pessoa é séria, é honesta, é correta, é animada, é disposta, é leal, é firme, ou então é preguiçosa, é desonesta, é infiel. Ou seja, na hora que eu vou recomendar alguém, eu vou destacar os lados positivos da pessoa. Quando eu quero não recomendá-la, eu destaco esses elementos negativos, mas elementos negativos do caráter, da personalidade. A palavrinha caráter foi também cunhada pelos gregos. Ela significa, literalmente, marcas profundas. Isso é que significa a palavra caráter. Então, caráter são aquelas marcas que estão dentro da personalidade, são marcas profundas. Lembrando a metáfora do professor num quadro, né? Se ele pega um giz e escreve no quadro com giz, você vem com um apagador e apaga. Você consegue destruir a memória daquilo que estava no quadro. Agora, se ele pega um prego e passa com força no quadro, você não consegue apagá-lo simplesmente com um apagador. O giz não faz uma marca profunda. Então, uma marca profunda para o grego era aquilo que estava impregnado no interior da criatura e que a caracteriza, daí vem a palavra caracterização, que diz o que ela é na essência, o que realmente ela é. O caráter não nos engana, ele demonstra o que o indivíduo realmente é. Na visão espírita, nós vamos encontrar algo muito importante ligado a essa noção de caráter, que é a ideia de que aquilo que realmente eu sou se expressa no meu veículo espiritual, no perispírito. Não há um jeito de eu tapear os espíritos. Se eu sou invejoso, a inveja está marcada por certas qualidades de fluidos que estão no meu perispírito. Se eu sou orgulhoso, vaidoso, malvado, perverso, ou, por outro lado, se eu tenho as qualidades boas da paciência, da resignação, da humildade, isso está impregnado no meu perispírito. Então não tem como você tapear. Os fluidos perispirituais refletem esse caráter, expressam esse caráter do indivíduo. Então não há necessidade alguma de haver qualquer forma de controle para alguém de fora estabelecer, estes são os bons, esses são os ruins. Esse indivíduo já avançou para tal ponto, este não. Não há necessidade de ninguém que indique isso, está no próprio perispírito. Então, um espírito invejoso, orgulhoso, vaidoso, perturbado nas suas emoções, o seu perispírito é mais denso, mais grosseiro, expressa essa realidade. Então, ele vai ter dificuldade de ir para lugares, para regiões, para se locomover com facilidade no plano espiritual, porque esse perispírito cria em torno de si um conjunto de dificuldades de ação no plano espiritual. Então, o invejoso, o orgulhoso, o malvado, vai estar junto de outros invejosos, orgulhosos e malvados. Ele não vai estar junto dos homens que já venceram esses vícios.
Quem já venceu esses vícios está no plano espiritual, numa dimensão diferente, para a gente expressar, talvez, numa metáfora um pouco mais forte. A sua dimensão é outra. Ele não é nem mesmo visível aos que são orgulhosos, invejosos e coisas do gênero. Então, os vícios e as virtudes nos separam de forma física no plano espiritual. O perispírito reflete esta marca profunda. Então, estudar esse caráter, essas marcas profundas do indivíduo é fundamental para nós, os espíritos. Aliás, é o nosso grande objetivo. Kardec vai colocar como sendo a grande finalidade da doutrina espírita. Não é simplesmente explicar os fenômenos mediúnicos. Isto é uma tarefa dela, mas não é nunca, nem de longe, a mais importante. A mais importante são as consequências que essa explicação nos trouxe no campo da moral e da ética. O mais importante é transformar essa filosofia numa forma de ser. Senão, não vale a pena. Não adianta eu saber explicar todos os fenômenos, saber de cor, da pergunta número 1 a 1019 do Livro dos Espíritos, saber de cor todos os textos que tratam dos mais diversos assuntos, e quando eu chego do lado de lá, o meu perispírito ainda é duro, pesado, denso, porque eu trago em mim a inveja, o ciúme, a mágoa, o ódio, etc. Então, esse conhecimento vai ser inútil para mim se ele não me transformar verdadeiramente, porque eu estarei do lado de lá com esses valores morais de caráter que vai definir o que eu sou, e não com o meu conhecimento. Meu conhecimento é útil, é importante, porque nós vamos ver a partir do conhecimento que eu me ajudo a construir esses valores. Então, quem conhece é melhor do que quem não conhece. Aquele indivíduo que sabe está numa posição melhor do que quem não sabe, mas se esse saber não se transformar em conduta, a sua posição é menor, melhor, mas muito pouco melhor. A gente brinca na escala espírita, para aqueles que se recordam dela, e me permitam recordar rapidamente, Kardec coloca 3 grandes ordens, ou classes, ou categorias na escala espírita: a dos imperfeitos, a dos bons e a dos perfeitos. Então, são 3 tipos de indivíduos: os indivíduos que são espíritos imperfeitos, os que são espíritos bons e os que são espíritos perfeitos. E ele vai dizer que o que separa o primeiro, os espíritos imperfeitos, do espírito bom, são essas qualidades de caráter. O espírito bom não tem inveja, ciúme, raiva, ódio, orgulho, vaidade e todo esse conjunto de vícios que a gente identifica. Eles não têm. Ora, se nós temos um vício só, um único vício, nós já não somos espíritos bons. É claro que se eu já tenho, eu eliminei, suponhamos que existissem 100 vícios e eu eliminei 99, eu estou na frente daquele que ainda não eliminou nenhum. Mas na escala espírita eu ainda continuo na faixa dos espíritos imperfeitos. A gente brinca, podemos estar naquele último nível da faixa, que são o que o Kardec chama de espíritos neutros. Porque ele vai dividir essa faixa dos imperfeitos em 5 níveis. O último nível, antes da gente passar para espírito bom, é espírito neutro. E eu costumo brincar, nós já somos neutro há alguns milhares de anos, lamentavelmente. A nossa neutralidade está continuando ainda e vai continuar por muito tempo, enquanto eu cultivar essas marcas de caráter ruim, inveja, ciúme, orgulho. Aliás, a gente não tem, né? Essas marcas, se quem não tem essas marcas, então este já é espírito bom. Então, às vezes, o conhecimento, o saber, é muito importante para a gente combater essas marcas. Mas se eu uso esse conhecimento apenas para deleite intelectual e não enfrento essas marcas profundas, negativas, de vício, etc., não adianta. Eu continuo um indivíduo inteligente, falando muito bonito, expressando bem o meu pensamento, mas eu ainda continuo na faixa dos espíritos imperfeitos. Então, a situação minha no plano espiritual, claro que é diferente daquele indivíduo que tem muito mais vício que eu, mas é uma diferença pequena. Eu ainda sou visível a ele, acessível a ele. Eu ainda estou na mesma dimensão dele. Eu não consigo escapar dele, eu não consigo ocupar a dimensão dos bons espíritos. Então, a minha limitação intrínseca, aquilo que me faz realmente sair de onde eu estou, é o caráter, a marca profunda dada pelas virtudes e pelos vícios. Aliás, virtudes e vícios têm a mesma caracterização. São as 2 faces da mesma moeda. Ambos são marcas profundas.
difíceis de apagar. Então, uma é uma marca profunda negativa, outra é a marca profunda positiva. Então, a gente pode caracterizar a virtude desse jeito. Isto aqui é Aristóteles. São estas excelências humanas que chamamos de virtudes, qualidades de caráter admiráveis e louváveis. Alguns tradutores de Aristóteles, por exemplo, ao invés de traduzir em ética nicômaco a palavra por virtude, eles vão traduzir a palavra por excelência. Então você pode encontrar em alguns tradutores falando das excelências. Na verdade, excelências são as virtudes, aquelas qualidades que a gente admira, que a gente se encanta. O vício são o oposto, são qualidades que a gente não recomenda, que a gente não se encanta. É claro que essas três concepções de lei, de caráter e de consequência, elas estão ligadas. Por exemplo, a gente percebe que o homem virtuoso gera como consequência a felicidade. Então, as éticas, embora elas pareçam independentes, elas têm uma ligação forte entre si. Então, o indivíduo que buscar a felicidade para o maior número possível de pessoas vai descobrir que o caminho dessa felicidade é o caminho das virtudes. O indivíduo que buscar se pautar sua conduta pelas leis morais, estabelecidas pelos grandes teóricos da moralidade, por Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nas 10 leis morais, ou pelos 10 mandamentos de Moisés, ele vai descobrir que ao pautar a sua conduta por estas leis, ele descobre que o melhor caminho é o caminho da virtude. Portanto, a virtude, ao mesmo tempo, nos ajuda a comportar-se de acordo com as leis e, ao mesmo tempo, a produzir a maior soma de felicidade possível para o maior número possível de pessoas. Então, por isso a importância de se estudar a virtude, porque ela vai estar por trás de toda e qualquer concepção de ética. Por isso, mesmo os estudiosos de outras éticas não deixam de levar em consideração a importância da ideia de virtude e do que está por trás dela. Então, a primeira caracterização é essa: uma virtude é uma excelência humana, é uma qualidade de caráter admirável, louvável, e que é geradora de felicidade. O vício vai ser sua negação, é uma qualidade de caráter não admirável, que gera infelicidade. Agora vamos avançar um pouquinho mais e vamos colocar com Aristóteles o que está por trás fundamentalmente de um ato virtuoso. Como é que a gente pode identificar uma conduta como virtuosa? Isso é muito importante, porque quando a gente vai estudar uma virtude, tendo clareza do que o que é identificável no ato virtuoso,